vídeos apimentados do Cine Trancoso. Currículo, o camarada possui. Desde assaltar aposentados e pensionistas do INSS, à venda de créditos fictícios. Desde a manipulação de mercado, à lavagem de capitais. O cabeça da trama intrincada envolvendo o Banco Master, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, como um Jeffrey Epstein caboclo, também coleciona relações comprometedoras vazadas por câmeras indiscretas fixadas em seus domínios para, quem sabe, um dia talvez, usar flagrantes para pressionar algum engravatado que insistir em puni-lo. Já tinham sido divulgadas notícias acerca do conteúdo dos celulares de Vorcaro que foram sutilmente deixados em um dos lugares vistoriados pela Polícia Federal. Óbvio que houve devassa dos arquivos mesmo sem senha, porque o órgão tem expertise em extrair dados até de aparelhos desligados e sem conexão à rede. Por isso, o pânico esparramou no Planalto Central, porque na teia de influência de Vorcaro situam-se políticos, magistrados e servidores públicos, que deixaram escapar diálogos cabulosos, situações comprometedoras, conexões à rebelia da ética, desrespeito à lei e venda de influência em atitudes não condizentes com a importância, o prestígio e o lustro das posições oficiais engalanadas que tais autoridades construíram em torno de si mesmas. Como a lama chega a qualquer fresta, o escândalo subiu a rampa do Palácio Presidencial e chegou ao terceiro andar, pondo-se na agenda paralela de Lula, por intermédio do petista raiz e ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, contratada pelo Master pela bagatela de R$1 milhão por mês para dar uma espécie de consultoria financeira, na verdade, venda de tráfego de influência. Todo o temor reverencial a Vorcaro se explica também por causa do lupanar montado num enclave de luxo e prazer no litoral sul da Bahia, no distrito de Trancoso, de charme rústico e belezas naturais, onde a classe média não entorna farofa, nem monta cadeiras e barracas muito bregas. As farras ousadas com os figurões pelados a caráter sediavam-se na Vila 21, complexo de lazer de 40 mil metros quadrados, comprado por Vorcaro pela bagatela de R$300 milhões. Uma pechincha para quem sumiu com pelo menos 12 bilhões. Segundo a revista de esquerda Liberta, na produção independente da putaria intitulada Cine Trancoso, chamam a atenção cenas de alguém cognominado Pica das Galáxias. Um verdadeiro pornstar que não se sabe ainda se atuava de frente ou se dava ré no crime. Mas fato é que, segundo dizem, o cidadão era animadíssimo na prática das saliências. Segundo se comenta, este atleta sexual era da judicatura, um togado de respeito, um senhor dos anéis, um manda-chuva de grosso calibre, sem trocadilho, pelo amor de Deus. Nesta altura dá para entender o interesse de muitos em ajudar o meliante, inclusive a sua rápida soltura por um habeas corpus do TRF Primeira Região, após a prisão preventiva no transcurso da Operação Compliance Zero. Como todo rico, as casas onde moram guardam ciladas para possível chantagem à frente, se for necessário. Com Vorcaro arisco a mais não poder, o palacete à beira-mar possuía discreto conjunto de câmeras com captação de imagens em todos os cômodos. Foi através deste ardil que Sua Excelência, o tal Pica das Galáxias, foi flagrado em ângulos indiscretos no piquenique sexual de animadíssima atuação e alta voltagem. No rigor da lei, Vorcaro seria partícipe do crime de registro não autorizado de intimidade sexual previsto no artigo 216b do Código Penal. Se quem gravou também contribuiu para publicizar a cena, incorre em delito mais grave do artigo 218c do mesmo código, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Vejam bem, este enquadramento é, em tese, o que Vorcaro tem a bênção celestial de imunidade para suas trapalhadas, exatamente pela arma letal que tem em seu domínio, que é a intimidade com o poder central. É como um passaporte para a impunidade que tanto se detrata no nosso processo penal. Quem resume bem a história desabonadora da elite deste governo, que já se perdeu no enredo, é a influenciadora mineira Bárbara De Stefani, do Te Atualizei. Disse ela no X, um pica das galáxias do Poder Judiciário, sendo protagonista de um vídeo nível Xvideos no Cine Privé de Trancoso, na mansão de Vorcaro. De tédio, ninguém vai morrer mesmo. E eu acresço, tudo isso é muito cínico, ridículo, boçal, porco
e grosseiro, e demonstra a veia aberta do patrimonialismo que, como disse William Vac na CNN Brasil, faz espertalhões se apoderarem de pedaços do Estado e transformarem a máquina pública em instrumento de defesa dos seus interesses particulares. E pensar que este caso estapafúrdio está só no início e pode até derrubar o atual governo. Você assistiu ao Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receberem novos conteúdos do canal. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre os vídeos apimentados do Cine Trancoso. Muito grato pela sua audiência. Uma boa semana. Tchau!